Porque arte é o seguinte, arte você gosta ou não gosta. Na arte não existe meio termo. Você acha bacana ou não gosta. Então, você quando faz uma obra de arte, ele não está muito preocupado com o que vão dizer. Mas ele arrisca, quer dizer, se der para vender comercialmente, muito bem. Se não der, ele também está pouco se incomodando. Alô? Alô? Alô, atenção. Alô? Alô? Essa é a entrevista com Johnny Alves. Entrevista com Sérgio Ricardo, dia 21 dia 10 de outubro entrevista de 61. de novembro, Buarque, entrevista com Ronaldo Boscoli, no essa dia entrevista com Elis Regina, 1967, de outubro de 68. Primeira pergunta é, você conhece alguma pergunta que será feita? Você conhece alguma publique suas respostas que vai ser feita? sobre a sua vida, a biografia que você marca a pessoal, a influência, como tem sido a sua carreira, é nesse sentido. Baú do Zusa. Alô, ok, então agora é no bate-papo. Alô? Na medida em que as eleições de 15 de novembro de 1968 se aproximam, a tensão, a ansiedade e a expectativa dos candidatos aumentam. Tudo fica ainda mais complexo para os opositores da ditadura, porque a censura, a violência e a repressão avançam a cada dia. Muitos candidatos e poucas candidatas disputam a atenção dos mais de 7 milhões de eleitores em 1.423 municípios brasileiros. Apesar das inúmeras interferências e manipulações, o calendário eleitoral avança, à sombra do ato institucional de número 2, que aniquilou a vida partidária brasileira desde outubro de 65. É por isso que apenas 2 partidos aparecem nas cédulas eleitorais: o Arena, Aliança Renovadora Nacional, criado para sustentar politicamente a ditadura civil-militar, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição vigiada. Quando as urnas são abertas na cidade de Santos, famosa pelo incrível time do Santos Futebol Clube de Pelé, confirma-se a eleição de Esmeraldo Tarquínio, o primeiro prefeito negro da cidade. O problema é que Tarquínio vence, mas não leva. É cassado antes da posse pelo presidente general Arthur da Costa e Silva, que nomeia um interventor para o seu lugar. Quer reclamar? Pode ir. Mas lembre-se de que a Lei de Segurança Nacional não permite a livre organização da sociedade civil. Está proibida a pluralidade de pensamento e criminalizada qualquer questão relacionada ao racismo. Aliás, que fique bem claro, segundo a lógica da ditadura, não existe racismo no Brasil. Portanto, ninguém pode ser acusado de algo que não existe. Lutar contra o racismo torna-se uma espécie de crime. É nesse mesmo ano de 1968 que o político, dramaturgo e professor universitário Abdias Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro e histórico ativista pelos direitos das populações negras brasileiras, parte para o exílio. É também neste 1968, no dia 14 de outubro, que Zusa Homem de Melo grava uma entrevista com Wilson Simonal. Bom, a vida, o que deve interessar aqui é a vida artística, né? Desde quando você começou e tal. Quer dizer, resumindo, eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. Minhas amigas, meus amigos, prezadíssimos ouvintes, hoje, no Baú do Zusa, a entrevista que ele realizou com Wilson Simonal. Wilson Simonal. Arrigo Barnabé. 1968, período terrível da nossa história. No entanto, a gente estava tendo uma produção de música popular de altíssima qualidade nesse momento. Um pouco depois,
nós teríamos os principais autores de canção expulsos do Brasil, né? E outros exilados por conta própria. Né? O Caetano e o Gil foram expulsos, o Chico se autoexilou, enfim, e fora outros. Né? Esse período aí é o período 68. E ele começa, o Jusa começa conversando sobre os fatos principais da vida, né, que levaram ele a se tornar o que ele era, porque ele estava realmente estourando, ele estava num momento de fazer muito sucesso, quase Roberto Carlos. Em seguida ele aumenta ainda mais esse sucesso, né, uma coisa... Enfim, o Simonal vai dizendo, né, eu sempre gostei de cantar. No colégio e na minha infância, sempre fui considerado aquele garoto que cantava direitinho. Aquele garoto que dizia... Aquele tipo de garoto que dizia, esse cara pode ser um grande cantor, sabe? Esse tipo de coisa assim. Lembro que no colégio era sempre eu que encerrava as festas cantando os hinos e aquelas musiquinhas feitas pelas professoras. Comecei a cantar profissionalmente em 1962. E ele o Simonal vai contando para os Jusa as diversas fases, né? Quando ele começa profissionalmente em 62, como crooner da boate Drink, né? Ele já tinha tido experiências com pequenos conjuntos, esse tipo de coisa, mas profissionalmente, que ele considera quando ele começou a ganhar dinheiro, foi nessa época. Né? Em 63 ele já grava o primeiro disco dele, né? E a Rádio Nacional contrata ele como cantor, né? Pro elenco, né? Vem, ocupado pela 10ª vez. Vem, telefone e não consigo falar. Vem, estou ouvindo há muito mais de um mês. Vem, já começa. Ainda existia essa coisa, né? A rádio contratar o artista para ser parte do elenco, né? Como o pessoal todo dos anos 30, 40, né? Todos contratados das rádios, né? E, enfim, ele diz que na boate Drink ele recebeu uma missão difícil, né? Ele estava estreando e ele tinha que cantar samba tradicional, né? E a função dele era cantar samba moderno. Ele gostava de cantar samba moderno. Pra que eu fui topar? Trim, não me diga que agora atendeu. Será que eu consegui agora encontrar a moça atendeu? E ele gostava de cantar música americana, né? E aí ele fala de um cara que é um grande pianista, um judeu chamado Chaim, naturalizado brasileiro, né? E o Simonal segue dizendo... Ele toca tão bem que no penúltimo Festival Internacional da Canção, Nelson Riddle o contratou para tocar na sua orquestra. Levou o Chaim e família de Malicuia, todo mundo para os Estados Unidos. E aqui ele estava praticamente lá no sopro. O Chaim era um homem que vinha de uma experiência muito grande, porque quando ele serviu o exército, ele tocava para divertir soldados, aquela recreação militar. E o Chaim acompanhou grandes artistas famosos, sabe? Aqueles artistas da antiga, ele teve chance de acompanhar grandes artistas. Ele teve muita influência na minha carreira, porque se hoje eu sou considerado um cantor eclético, aquele cara que canta qualquer gênero de música, eu digo que o Chaim me ajudou muito, porque o Chaim é também um pianista eclético. Ele tocava qualquer gênero de música bem, desde, vamos dizer assim, do rock and roll a bar. Qualquer coisa ele toca bem. Ele dava um passeio pela música popular, assim, tango, guarânia, tocava jazz maravilhosamente bem, tocava jazz em qualquer estilo, tocava rhythm and blues. Ele é sensacional. E inclusive tocava samba tradicional também e bossa nova. Nesse período eu lembro de ouvir o Simonal. A primeira vez que eu vi ele, se eu não me engano, foi tão bonita que ela é. Tão bonita que ela é. Cabelos lisos como eu nunca vi. Camisa esporte sobre a calça ali. Camisa esporte sobre a calça ali. Um ar
snob de quem nada quer. Lá vai ela e pensa que é mulher. Lá vai ela e pensa que é mulher. Cigarrinho aceso em sua mão, toca moderninho um violão. Que era uma coisa que vinha meio da bossa nova, né? E ele era uma pessoa que era muito musical, né? Conhecia bastante música, bastante mesmo, né? Eu sempre achei que cada ritmo tem o seu estilo, cada ritmo tem o seu padrão. Se alguns cantores cantam mal determinados gêneros de música, é exatamente porque eles não cantam no estilo que a música é. Que cada gênero de música tem o seu estilo. Se, por exemplo, eu posso acrescentar a minha personalidade dentro do estilo, mas eu tenho que cantar dentro de um determinado estilo. Ele foi tendo uma evolução nessa carreira dele, né? Ele vai acabar cantando no Beco das Garrafas, né? E cantando dentro da onda da bossa nova. Ele começa... Mas pra quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? Pra quê? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde? Inútil paisagem. E ele diz que ele é considerado o cara que popularizou a bossa nova porque ele levou a bossa nova do Beco das Garrafas para a televisão, para os clubes. Quer dizer, ele veio assim para o grande público e foi o primeiro cantor de bossa nova popular. Que quer dizer, cantar de bossa nova popular, que até então não tinha, quer dizer, os cantores de bossa nova, mas eles eram todos, e aí ele comenta isso, né? De que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada. Aí o Zusa pergunta, mas você se apresentava realmente em clubes populares? Você realmente se apresentava em clubes populares também? Sim. Claro que eu não era tão popular quanto eu sou hoje. Que hoje, praticamente, posso dizer assim, que descobri uma fórmula e com a prática, o tempo, a tarimba me ensinou uma maneira de me comunicar maior. Quer dizer, hoje talvez eu seja até mais artista do que cantor. Antes eu era só cantor. Uhum. E para você conseguir a comunicação, realmente você tem que usar de outros métodos, não só cantar. Bom, para vocês terem uma ideia, né? Ele era o rei do swing também, né? Impressionante. Tem o Balanço Zona Sul, do Tito Madi, que ele gravou. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Nesse, se eu não me engano, 63, né? E também uma música do Menescal e do Luiz Fernando Freire, Amanhecendo. Dá pra ter uma ideia do calibre do Simonal, né? Nas águas desse rio lindo para o mar, iremos navegando sempre sem parar, e vendo tantas nuvens brancas no azul. Esquece a madrugada triste que passou, o dia está nascendo, vem olhar o sol. As aves vêm voando pelo nosso amor, repara a poesia, a vida é alegria. Não chora nunca mais, vem, vamos amar em paz. O dia atrás
E ele comenta, né, que ele exercia uma função de cantor paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele cantava samba na Boate Drink, né, Rio de Janeiro, que era considerado o templo do samba, né, Miltinho, né, Luiz Bandeira, Djalma Ferreira, né, ao mesmo tempo ele cantava rock na televisão, nos programas de juventude, né. E ele comenta que ele percebeu que, por melhor que fosse o samba, né, ele não tinha a comunicação com as massas, que é a música da moda. Interessante essa colocação, né? A música da moda, né? O samba não conseguia competir com a música da moda, que era o rock and roll, né? Desde aquela época já tinha sentido, percebido que, por melhor que fosse o samba, ele nunca tinha a comunicação com as massas com a música da moda. Naquela época a música da moda era o rock and roll. E ele comenta também sobre os grupos, né? Ele tinha um grupo vocal que era ele, o Erasmo Carlos, o Roberto Carlos e o Tim Maia. E eles faziam tipo, eu tenho a impressão que era tipo Platters. Platters que fala? Platters, acho que é Platters. Esses grupos vocais americanos, né? E depois? Depois eu fui para o Beco das Garrafas. Do Beco das Garrafas fiz a minha primeira viagem internacional. Fiz a segunda viagem. Por ocasião da segunda viagem internacional foi que eu fui convidado para vir para São Paulo. Fazer um programa de televisão. Você fez parte de um conjunto vocal, né, que você fala. Quando foi isso? Isso foi antes de cantar no Drink. 61, 60. E nesse conjunto então não era profissional? Era amador. Que tipo de música vocês cantavam? Tudo. Rock? Tudo, mais rock. E vocês cantavam em que lugar? Cantava em festinhas. E esse conjunto de Snakes? Snakes também foi uma passagem rápida. Snakes era só rock. Os Dry Boys era bem melhor que os Dry Boys? Porque naquela época era gíria, que negócio de garotos enxutos. Sei. Então quando nós sabíamos falar enxutos, secos, você ia no bolo, né? E me diga uma coisa, os Snakes, quem fazia parte dos Snakes? Snakes, muita gente fez parte dos Snakes. Foi? Quando eu fiz parte dos Snakes, era o Erasmo Carlos, o Roberto Carlos, o Tim e o Edson. E era só vocal? Só vocal. E vocês faziam o mesmo tipo de trabalho? Isso quer dizer, não eram? Era amador também. E faziam um estilo baseado em quê? Nós não tínhamos um estilo próprio, porque nós imitávamos, muitos lembravam os The Platters, sei lá, aqueles conjuntos da época, que eu nem lembro o nome. Lavado bom, aquela bom, aquela onda. E me diga uma coisa, e você desejava cantar música brasileira nessa época? Eu só cantava música brasileira quando cantava em baile. Eu sempre gostei de música moderna, de jazz e tal. Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Estava sem vintém, mas arriscou e logo se estrepou. Chapeuzinho de maiô, ouviu buzina e não parou. Mas lobo mau insiste, faz cara de triste. Mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só. E aí vamos novamente para considerações sobre a questão estética, né? Ele falando sobre que a música brasileira antes da bossa nova era muito quadrada, é uma gíria que se usava na época, né? Uma coisa antiga, quadrada, né? Ela não tinha recurso harmônico, então você era obrigado a tocar música americana, cantar música americana, né? Quando aparece a bossa nova, ela realmente veio substituir aquele anseio por harmonia e por um anseio de improvisação
um anseio de harmonização que a música brasileira não tinha, que a música brasileira sempre foi limitada harmonicamente. Que é inclusive um paradoxo, porque o povo brasileiro é muito musical. Mas apesar dele ser musical, ele está condicionado à música pobre de harmonia. Você vê que são poucas as músicas consideradas pelos músicos boas que fazem sucesso. Normalmente as músicas boas não fazem. Normalmente fazem sucesso as músicas quadradas. Chapeuzinho percebeu que o lobo mal se derreteu pra ver vocês que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhes dizer, Chapeuzinho agora traz um lobo na coleira aqui, um lobo na coleira aqui. Oi, na coleira que não janta nunca mais. Oi, na coleira que não janta nunca mais. Então, em 65, quando o Chico Buarque, como ele contou no podcast anterior, né, participou do Festival da Excelsior com o Sonho de um Carnaval, o Wilson Simonal defendeu uma música do Billy Blanco, Rio do Meu Amor, né? Era um samba do Billy Blanco, com todo aquele swing, né? O Billy Blanco é o cara que fez aquela música que fala que quando o pau come na gafieira, o pistão tira a surdina e bota as coisas no lugar, né? Não sei, acho que o Simonal não chegou a gravar essa aí. Mas é uma composição do Billy Blanco, que era um cara muito hábil em fazer essas coisas com muito ritmo, né? E com muita alegria e malandragem, né? E foi parceiro, aliás, do Billy Blanco, foi parceiro do Tom Jobim. Vale a pena ouvir essa gravação do Simonal cantando isso. O cara era muito bom. Era o dono das francesas lá da ouvidor, de marquesas balançou o coração. Na tristeza de partir, partiu feliz, por saber que inaugurou meu rio, como a capital do amor deste país. Ficou 400, Rio que ficou 400. Rio, divas que Botafogo, América e Bangu. E o Zusa então pergunta sobre as fases distintas na música popular, né? Se ele acha que houve fases distintas de 1957 para cá. Como é que o Simonal analisa isso? E o Simonal, enfim, aí ele comenta, vocês podem ouvir o Simonal falando, né? Enfim, como é que ele vê essa questão, como é que é a entrada do João Gilberto? Quer dizer, houve as fases do impacto. Eu acho que o primeiro grande impacto, esse impacto popular, foi feito através do João Gilberto, que cantava aquelas músicas que o Tom já tinha feito há algum tempo atrás, e ele regravou algumas músicas antigas, músicas já do conhecimento do povo, já dentro desse espírito de nova harmonia. Arranjo, essa coisa que até então era um negócio feito assim de maneira muito pobre. Teve a fase do João Gilberto, depois teve a fase Bossa Nova propriamente dita, aquela de 63, 64, a qual eu participei, que teve muita gente que apareceu naquela época. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, seu mar, praia sem fim, Rio, você que foi feito pra mim. E até a fase da Elis Regina, com Jair Rodrigues. Foi praticamente graças a eles que a música moderna sumiu, porque eles se tornaram popular através da Bossa Nova. Quer dizer, e o momento forte dos shows deles era a época que eles cantavam músicas animadas. Então que faziam um popurrí de músicas de carnaval com aquela pseudo-roupagem moderna. E aquilo acostumou o público, que realmente uma música de carnaval é muito mais animada que uma música do Tom Jobim. Depois veio a fase da esquerda festiva, a fase da música de protesto,
Veio depois? Veio depois dessa fase. Quando, mais ou menos? Essa foi em 65, por aí, 65. Veio a fase da música protesto, que terminou, que a música de protesto veio terminar, jogar a música brasileira totalmente no chão. É interessante, ele falava, depois veio a fase da esquerda festiva, a fase da música de protesto, né? E aí ele diz que terminaram de jogar a música brasileira totalmente no chão. E aí ele comenta dos festivais, né? Através dos festivais a música se revigora, mas no outro estilo, jamais no estilo do poema, né? Quer dizer, Chico Buarque, o Vandré, né? O Vandré dentro daquela linha de protesto, mas dizendo bem, escrevendo perfeito, então ele já está passando um outro filtro na crítica dele, na apreciação crítica dele, está vendo a parte literária, né? E ele insiste que as músicas são pobres de harmonia, mas com letras muito boas, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, acontece o seguinte, essas músicas não têm uma grande comunicação popular, considerando a cultura do povo, e esse mínimo de comunicação que elas conseguem, exatamente porque o povo está um pouco condicionado a esse problema de música quadrada. Então, cada vez que se faz uma experiência de uma música um pouco mais com harmonia. Agora, isso não é só aqui não, isso é no mundo inteiro, né? Você acha? Existe esse problema de musical. Isso é no mundo inteiro, isso é um problema universal. E eu acho que o Brasil só perde musicalidade para os norte-americanos. Agora, na Europa, nos países considerados países super desenvolvidos, existe uma cultura musical muito grande. Então, não digo que eles sejam tão musicais quanto a gente, mas eles estão preocupados em querer aprender, em escutar essas coisas todas. Mas eu não acredito que exista, depois do povo norte-americano, um povo tão musical quanto o brasileiro. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então ele tem clareza dessas coisas, né? E aí ele fala da fase da esquerda festiva, né? Aí ele fala fases do Chico Buarque, né? E ele diz aqui, atualmente a música brasileira, quase todos os compositores fazem músicas calcadas no estilo do Chico Buarque, né? Quer dizer, tem outras tentativas, a volta da Seresta, né? E o Zusa perguntando para ele, agora me diga uma coisa, como é que você conheceu e travou seus primeiros contatos com a música bossa nova? E qual a sua reação? Se você acreditou nesse estilo de música, o que você achou? Quer dizer, não é para mim acreditar, eu gostava. Como que você conheceu a primeira vez? Foi aos pouquinhos. Eu vi um disquinho no rádio e na época dessa fase, João Gilberto, era comum no Rio de Janeiro reuniões de bossa nova. Então as pessoas se reuniam na casa dos amigos e tal, todo mundo compunha e todo mundo mostrava música e discutia-se harmonia, essas coisas. Quer dizer, eu tive a oportunidade de participar de muitas dessas reuniões. Você ainda não era profissional? Não. Como é que você ia lá? Você conhecia o pessoal? Eu ia porque eu cantava em festa também, quer dizer, sei. Tinha amigos que faziam as músicas, se eles não cantavam, eu cantava a música para eles, para mostrar como é que era. Quem que eram pessoas que você conhecia nessa época e que iam a esse programa? Não dá para lembrar, porque eu fui a tantas reuniões. E o Zusa quer saber sobre o contato do Simonal com o jazz, né? Como você qualificaria o seu contato com o jazz? Você tem muito contato? E aí o Simonal explica, né? Enfim, qual é a relação, né? Ele diz que ele gosta, ele gosta e ouve, né? E quando ele tem chance, ele assiste, né? Quando ele tem alguma chance, ele vai e assiste, mas ele não tem um contato maior com o jazz, né? Embora ele tenha feito uma apresentação com a Sarah Vogel, isso existe vídeo, ele cantando, o que ele estava cantando? The Shadow of Your Smile. Uma coisa linda, uma coisa linda.
the shadow of your smile. When you are gone, we'll color all my dreams, and look on. Sing it, baby. Sing it, baby. Look into my eyes. Look into my eyes, a pretty baby, and you can see. I'll be remembering the shadow of your smile. E aí ele segue, né? Ele diz uma coisa que é muito que as pessoas discordam, algumas pessoas pensam diferente, né? Ele diz que a bossa nova ritmicamente não introduziu nada, apenas facilitou a execução, porque a bossa nova vem um estilo, uma nova maneira de cantar. Então, quer dizer, a bossa nova veio cantando tudo baixo em volume, né? Então, evidentemente, o ritmo precisava também ser tocado mais baixo, né? Como que você caracterizaria as diferenças rítmicas da bossa nova em relação ao que ela introduziu ritmicamente? A bossa nova ritmicamente não introduziu nada, ela apenas facilitou a execução, porque com a bossa nova veio um estilo, criou-se uma nova maneira de cantar. É só eu sei quanto amor eu guardei sem saber que era só de você. O que ele considera como inovação é que ela simplificou a maneira de tocar o ritmo, é claro, porque a maneira de tocar os instrumentos harmônicos complicou, né? A harmonia foi uma coisa mais complicada, né? Antigamente, se você tocava samba com milhões de instrumentos para ajudar a fazer a cozinha, o ritmo, a bossa nova simplificou tudo isso. Você que é feita de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Você que é bonita demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. E aí ele segue, né? Antigamente, se você tocava samba, você tinha que tocar com um monte de instrumentos, né? Todos os instrumentos de percussão que se usam no samba, né? A frigideira, a cuíca, né? O tamborim, o reco-reco, o ganzá, e vai, né? E antigamente se tocava com milhões de instrumentos, né? A bossa nova simplificou tudo isso, quer dizer, uma bateria e um violão. Agora ele insiste, sempre que tocasse no tempo forte, né? É bem interessante, né? Uma bateria e um violão, agora, desde que tocassem sempre no tempo forte. E como que você poderia identificar então essa batida, essa simplificação? Bom, é porque a bossa nova você pode escrever o ritmo. E no samba mesmo, é difícil escrever o ritmo, porque o samba mesmo, quer dizer, ele é muito improvisado. Quer dizer, o que empolga no samba exatamente é aquelas comidas no meio, aquela improvisação. Se bem que o samba, você pode escrever mais ou menos, agora, não tudo, quer dizer, fica muito difícil, porque é muito difícil. Você está falando dos instrumentos rítmicos. Porque o samba, quando a gente fala samba, é o ritmo, né? Sim. E a bossa nova não, a bossa nova veio simplificar. Ela veio só... ela simplificou, ela tirou uma opção de ritmos, de acentuações que existiam, e ficou apenas acentuando no tempo forte. O resto do ritmo era você
É apenas sentir sem tocar. Zusa segue dizendo, prosseguindo aqui, qual é o grau, eu perguntei a você, negócio de jazz e de música clássica, qual o grau de familiarização que você tem? Eu apenas gosto, mas não conheço nada. Hoje em dia é tudo diferente, né? Sabe uma coisa que eu reparei? Atualmente, sabe qual é a moda na música brasileira? Vou ficar distraído. Diz aí. Popurrí. Sabe que o cantor hoje em dia que não é tacado de popurrí, o pessoal diz assim, olha, fulano também por fora, hein? Não tá cantando popurrí, também por fora. O negócio agora é popurrí. Cuidado, cantor, não fala a palavra errada. 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 Da biu, da babuchena, chamando na buchada. Tira o sembo da panela pra botar na panelada. Moça da bochecha, gorda velha, da bochecha inchada. Chaba pum piba, da dundima, da bunda. Cuidado, cantor, não fala a palavra errada. Passarinho me chamava. Passarinho me chamava. Oh nega, não desprezes o teu nego. Oi, não me deixa assim sozinho, do contrário eu vou morrer de dor. Oi, nega, se tu não tens compaixão, olha, eu vou mandar fazer despacho pra conseguir teu coração. Não ponha a mão no meu violão. Todas as vezes que você vai estrear um show, você sabe que algumas coisas do show vão agradar o público. Tem certas coisas que vão agradar. Você, quando constrói um show, você tem que construir um show montanha-russa. Quer dizer, ele tem que ter altos e baixos, porque se você fizer um show todo em cima, ao momento que esse todo em cima vai ficar monótono. Então o show tem que ter momentos altos e baixos, que é para poder mover com a emoção do público. Quer dizer, eu, por exemplo, fico super nervoso. Se bem que a preocupação minha não é que determinada música agrade ou não agrade. Eu não estou muito preocupado, eu estou preocupado com que o show agrade, quer dizer. Porque se bem que o artista tem outra saída, a última impressão é que fica. Posso fazer um show ruim e cantar 3 músicas espetaculares no final, todo mundo aplaudindo de pé. Essa é a impressão que vai ficar. Mas o público não se engana. Mas o público não se engana. Depois que passar a emoção do público, ele vai se lembrar que o início do show foi um lixo. Então, por isso que a preocupação minha, particularmente, de fazer um show mais ou menos, sabe, nivelado. Na onda do birimbau, esquindiê, agitarei o carnaval, esquindiê, olha, bate com a mão que eu bato no pé, samba virou candomblé, olha, bate com a mão que eu bato no pé, samba virou candomblé, samba, só danço samba, danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, só danço samba, E eu vou terminar agora com isso aqui. O Zusa perguntando, como que você reage com o público? O Simonal responde, na hora do palco, não dá para você sentir nada, você não sente nada. Você só sente quando acaba o show. Eu, por exemplo, sou assim. E esta foi mais uma gravação que estava guardada no baú do Zusa.
Baú do Zusa é um podcast produzido pelos institutos Sarê e Galo da Manhã, lugares que trabalham pela democratização do acesso às produções culturais brasileiras. A entrevista com Wilson Simonal foi gravada por Zusa Homem de Melo em 14 de outubro de 1968 e integra o acervo do Instituto Sarê. Essa e outras gravações foram realizadas em fitas rolo, hoje digitalizadas para garantir a preservação de seu conteúdo. Ao todo, Zusa entrevistou 24 nomes que se tornaram fundamentais para a compreensão da história da música brasileira contemporânea. Se você se interessou por este podcast, acesse o nosso site, institutosare.org.br. Sarê, a gente escreve Carê, com C. Nos siga nas nossas redes sociais e venha conhecer a sede do Instituto e a Casa do Acervo, lugares de criação e de troca de saberes. Alô? Alô? Baú do Zusa é apresentado por Arrigo Barnabé. Montagem, Júlio de Paula. Narração, Ângela Fileno. Pesquisa e contextualização, Edson Natali. Masterização, Felipe Juliano. Identidade visual, Denis Araújo. Uma realização, Instituto Sarê e Instituto Galo da Manhã, 2025. Porque na hora, no palco, não dá pra você sentir nada. Você não sente nada. Você só sente quando acaba o show. Ah, é? Pô, eu, por exemplo, sou assim.